A reforma trabalhista, com retirada de direitos históricos conquistados nas últimas décadas, já está em vigor em todo o país. Para refletir sobre os impactos que a reforma vai causar nos empregos e nas condições de trabalho, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, promoveu hoje o debate o dia seguinte à reforma trabalhista. O evento contou com a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que defendeu a importância da resistência dos trabalhadores no campo político. A reportagem é de Michele Gomes. 6 meses. Esse foi o tempo que a reforma trabalhista levou para ser apresentada, debatida e aprovada pelo Congresso Nacional. A reforma foi muito pouco discutida. A discussão já houve depois que a reforma já estava posta. A nova lei, que está em vigor desde sábado, altera mais de 100 pontos da CLT. Para juristas, a reforma é inconstitucional, vai gerar empregos precários e insegurança jurídica. Ela, na verdade, foi feita e pensada para o empresariado brasileiro. Tanto que, em momento algum, ela resguarda alguns direitos mínimos dos trabalhadores. Eu acho uma reforma bastante perigosa, porque representa um retrocesso nas relações sociais do Brasil. A legislação trabalhista e tudo aquilo que está contido nela, ela vem no sentido de proteger o trabalhador e dar acesso a ele, a que se defenda na justiça contra uma atitude patronal, contra uma demissão arbitrária ou qualquer coisa nesse sentido. O que se está tirando é os direitos e o direito dele recorrer em relação a isso. De acordo com o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, entre os diversos pontos inconstitucionais da reforma estão a diminuição de direitos em acordos que prevalecem a legislação e a dificuldade de acesso à justiça gratuita. O Brasil, por exemplo, é um país que tem na sua Constituição como princípio o princípio da dignidade da pessoa humana. E os direitos sociais que estão no artigo 7º da Constituição são direitos humanos constitucionalizados e protegidos por uma cláusula que está no caput do artigo 7º, que diz que não pode haver retrocesso social. Se a negociação vai prevalecer sobre a lei e vai poder retirar esses direitos, evidentemente que essas negociações vão ser inconstitucionais. Aliás, no campo individual, a Procuradoria-Geral da República já acionou o Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade quanto ao fim da gratuidade de justiça para alguns trabalhadores que ganham mais de 2 tetos previdenciários. O debate, o dia seguinte à reforma trabalhista, reuniu a direção plena do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, representantes de outras categorias, como bancários, químicos e profissionais da saúde, juristas e políticos, entre eles o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em entrevista à TVT, Lula destacou a importância da resistência dos trabalhadores no campo político. Então os trabalhadores só têm que saber uma coisa, ou seja, ou nós criamos consciência e começamos a eleger deputados que pensem como os trabalhadores, que defendam os interesses dos trabalhadores, ou nós vamos votar uma grande maioria de pessoas que não tem nenhum compromisso com os trabalhadores. Ou seja, temos muito a fazer, temos muito a lutar. Nós vamos ter que ter resistências pontuais, ou seja, através da Justiça de Trabalho, nas ações que correrem na Justiça, contando com o Ministério Público do Trabalho, com os juízes que são conscientes, mas também através de um projeto para desfazer tudo isso. Inclusive, a CUT está acolhendo, já acolheu milhões de assinaturas para a gente apresentar um projeto de iniciativa popular para desfazer. O presidente nacional da CUT considera que a reforma não está dada e que, para aplicar a nova lei, os empresários enfrentarão resistência dos trabalhadores organizados. O sindicato tem muita condição de ter discurso para estar no local de trabalho, propondo o sistema CUT de relação do trabalho, dizendo que nós não tem negociação coletiva sem sindicato, porque o sindicato protege os trabalhadores, enquanto nós continuamos fazendo luta política de enfrentamento, essa reforma ainda não se estabeleceu.